E aí, assim, é, nas nossas últimas formações no EPTA, nós estávamos estudando sobre os apóstolos, né? E nós continuamos com a nossa saga dos apóstolos. E hoje é um cara, assim, bem, assim, forte, né? Não é à toa que ele é conhecido como uma pessoa com porte austero, né? Assim, bem rígido, assim, em relação ao que ele pregava. E, assim, foi um aprendizado muito grande conhecer esse apóstolo, que é São Tiago Menor, tá? Foi um susto, né? Um convite, quando a nossa funda convidou a gente. Inclusive, ele está aí, já botou que está de olho. Boa noite, Ju. Ele disse que está de olho, né? Na gente, só observando a gente. Mas, assim, foi uma riqueza muito grande aprender sobre ele. Confesso que era um apóstolo que, assim, só por nome, né? Porque existia um Santiago, eu sabia que existia um Santiago, mas, assim, conhecer bem mesmo assim, foi muito legal. E foi um aprendizado muito grande. Nossa, tem muita coisa para falar sobre ele. Apesar da gente ainda continuar sabendo pouco, né? Porque faz parte da história, mas assim, o pouco que a gente conseguiu conhecer dele já ajudou muito e edificou muito mesmo a nossa vida. Quer falar aí? Já eu também a fala, né? Nem te interrompi. Como a Dani estava adiantando, a nossa pesquisa sobre ele foi, de certa forma, bem interessante. Providência de Deus, porque a gente sabe que tem dois Tiagos, né? Tem o Tiago maior e o Tiago menor. Nós vamos falar hoje sobre o Tiago menor. E pesquisar sobre ele, a gente acha pouca coisa mesmo a respeito da vida dele. Mas nós encontramos em profundidade a essência de Santiago menor através da epístola dele que tem no Novo Testamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e falar sobre os ensinamentos dele, a essência dele que nós encontramos nessa epístola no Novo Testamento, né? Que é a epístola de Santiago. Espero que para vocês também seja uma fonte de aprofundamento na espiritualidade de vocês, nos ensinamentos de Jesus. E, como a Dani disse, né? Vamos lá, vamos conhecer mais sobre os santos, porque é fundamental para a nossa espiritualidade, é enriquecedor também. A gente costuma dizer que está sempre lendo sobre todos os santos, né? Está fazendo pesquisas e conhecendo um pouquinho da história de cada um deles. A gente vai percebendo que a gente consegue ser formado pelo exemplo de vida deles, né? Porque eles também são humanos como nós somos, e eles viveram muitas coisas, viveram sofrimentos, alguns foram mártires, e mesmo assim, nenhum deles deixou de ser seguidor de Jesus Cristo por conta das provações, por conta das dificuldades, ou mesmo de todos os acontecimentos, até amedrontadores, que pelo menos eu não imaginaria eu vivendo, né? Nos tempos Nossa, de hoje, a gente acreditar é bem, né? Nos tempos de hoje, porque antigamente ser perseguido, ser chicoteado, ser pregado na cruz, imagine aí quanto foi o sofrimento, mas mesmo assim nenhum deles desistiu de seguir a Cristo por conta dessas perseguições, né? Então isso é um grande exemplo para a gente. Então pode seguir aí, Dani. então vamos iniciar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos invocar o Espírito Santo. E, assim, eu gostaria muito que cada um, da forma como você está em casa, participando com a gente, que você pudesse colocar em suas orações Oi, Jéssica. todo o amor, né? Todo o carinho que Deus tem por cada um de nós. Que hoje a gente possa pedir que o Espírito Santo ele possa nos conduzir ao espírito da caridade, que é algo que a gente vai aprender muito hoje. Então, que ele possa nos conduzir a esse espírito que foi o espírito que São Tiago mais solicitou da gente, que foi esse espírito da caridade. E a gente vai chamar, né? Gente, a gente tem convidado especial, não estou entendendo. A gente vai chamar a nossa irmã Thaís. Cadê ela? Bota a cabecinha dela aí. Thaís, vem pra cá, querida. Me achegando aqui, não Ela estou vai, é ouvindo porque é vocês, assim, mas está gente. muito, mas Peraí. ela vai me dizendo aqui. Tá, vai. Passa-me Ah, Eu muito estou me bem. guiando ela. A Thaís,
né? Ela faz parte do nosso ministério, ela toca e canta, né? Aí não dá para mim cantar e a Laís tocar, porque dá interferência, né? Então a gente pensou na nossa possibilidade da Thaís. Então, assim, voltando para o nosso tema de hoje, São Tiago, ele pede muito a questão da caridade para a gente. E hoje a gente vai orar para que o Espírito Santo ele possa nos conduzir para esse momento. Então, eu gostaria que vocês, no lar de vocês, que nesse momento vocês pudessem fechar os olhos, quem se sentir à vontade, baixar suas cabeças, mas entrar no seu secreto mesmo hoje, se concentrar nesse momento, nessa oração. Na oração que o Espírito nos ensinou, aquela oração que foi dada por Deus, sabe? A oração do Espírito Santo, aquele Espírito que nos move, aquele Espírito que nos renova, aquele Espírito que nos faz ir, sabe? A todos aqueles lugares que ninguém nunca imaginou que pudesse chegar, mas que Deus nos faz ir a esses lugares. Então, gostaria que nesse momento vocês pudessem fechar os olhos de vocês e orar com o Espírito Santo, pedindo a Ele a sabedoria de discernir quando Deus nos chama, de discernir quando Deus ele deve nos levar aonde Ele quer nos levar, ao Espírito da caridade, como São Tiago vai nos ensinar hoje. Então, nesse momento, eu peço que cada um no seu íntimo, ore com as suas palavras, não importa com quem você esteja nesse momento, mas que você ore por você, pelas pessoas à sua volta, pelas pessoas que você nem conhece também. Que você ore nesse momento para que o Espírito possa, nesse momento, restabelecer aquilo que foi quebrantado, aquilo que foi quebrado mesmo pelo mundo, mas que Deus hoje possa reconstituir pelo Espírito Santo, pelo Espírito que habita em nós, o Espírito que Ele nos deu, o Espírito que é o nosso advogado, o Espírito que Ele vai nos conduzir nesse momento. Vem Espírito Santo, preencher-nos de Espírito de caridade. Hoje Tu nos chama a esse momento a nos entendermos mais sobre a caridade, sobre a humanidade, sobre o se doar, sobre amar ao próximo. Tudo isso Tu nos chama, tudo isso Tu nos ensinou quando Tu trouxe Jesus ao mundo por meio de Maria. E hoje nós te pedimos, possa nos conduzir a esse espírito da caridade, pois o Espírito Jesus veio ao mundo para ensinar o Espírito do amor. E o Espírito preencher-nos nesse mundo, para mais perto de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos pelo Deus e a nossa desse amor de Deus, dessa sabedoria, preenchermos dessa humildade que nos ensina tanto que nos pede, Deus. E que dá humildade para nós saibamos ter a grandiosidade de teu ser, a grandiosidade do teu ser em relação a nós, nos entregarem totalmente nos ensinar nesse momento, nos ensinar para que nos possamos não só reconhecer Deus, mas ter a finalidade de Deus. Nos comprometer Ele como quem sabe se comprometer com o Senhor. Porque temos esse teu espírito, esse comprometimento. Comprometimento com tuas coisas, comprometimento com tudo aquilo que tu planejou por cada um de nós. Tem o Espírito Santo. Não, pode continuar. Vamos, Senhor Jesus. Vamos com teu Espírito. Que nós possamos, tudo que temos, nós possamos confiar no Espírito que vem sobre cada um de nós.
Só o refrão, vai, Dani. Me chamas, faz meu coração arder. Contigo eu quero me comprometer. Clama-me, clama-me de amor. Me chamas, faz meu coração arder. Contigo eu quero me comprometer. Clama-me, clama-me de amor. Vinde, Amém. Espírito Santo, enche os Encher corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a gente vai fazer nossa oraçãozinha de prática, né? Eu vou falar aqui, vocês podem repetir em casa, tá? Inspirai, ó Deus, Inspirai, ó Deus, as nossas ações as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, realizadas, para que em vós comece e para vós termine para vós tudo aquilo que fizermos, fizermos. por Cristo nosso Senhor. Nosso Amém. Muito bem. Amém? Amém. Então vamos lá, gente. São Tiago Menor. De menor, só o nome mesmo, viu? Porque é um cara grande, viu? Você sabe? O cara Com é certeza. top. Pois é. E aí, assim, quem foi São Tiago? No início, a gente já até comentou que ele foi um dos apóstolos, né? E São Tiago, ele foi um dos apóstolos. Mas, assim, 12 discípulos. ele foi um dos apóstolos escolhidos por Jesus para dar continuidade, né? E São Tiago, ele nasceu em Canaã, Jerusalém. Ele nasceu em Jerusalém. E ele é muito conhecido como o irmão de Jesus, né? Talvez por serem parentes, enfim, mas ele é muito conhecido, se você for ler a Bíblia, ele é muito conhecido como o irmão de Jesus. Só que ele se apresenta como servo de Jesus, servo de Deus. Ele não se apresenta como o irmão de Jesus. Ele se apresenta como servo de Deus. Ele gosta de se apresentar assim. Posso fazer uma colocação, Dani? Rapidinho? Certo. Como a Dani falou, ele se apresenta como irmão, mas a gente sabe que antigamente não existia bem uma definição para parentesco, né? Todos eram considerados irmãos. Às vezes isso gera dúvida, porque vem aquela pergunta que muitos fazem, mas Maria teve mais de um filho e tudo. Não, gente, é porque antigamente não se tinha uma definição para primo, esses parentescos. Então, na verdade, ele era primo de Jesus, ele era filho de Maria, que era casada, outra Maria, que também estava aos pés da cruz, né, na crucificação de Jesus, Maria de Cleofás, né, casada com Alfeu. Alfeu, ele é irmão de José, que é o pai de Jesus, né, e por isso, né, por esse parentesco, ele é considerado primo de Jesus. Só que na tradução antigamente se falava irmão, né, irmão, mas ele, na verdade, é primo, para não ficar essa dúvida. Pode continuar, Bíblia. Isso mesmo. Ele nasceu em Caná da Galileia. E, assim, a trajetória de vida dele foi baseada em muitos dos ensinamentos de Jesus. Não é à toa que um dos ensinamentos em que ele mais frisa mesmo é amar ao próximo como a ti mesmo.
é um ensinamento que ele carregou muito durante a vida dele. E é um dos ensinamentos que ele nos pede muito. A prática da caridade, o amar ao próximo como a si mesmo. E ele foi o primeiro bispo de Jerusalém. Eu falei que ele tinha nascido em Jerusalém. Ele nasceu em Caná da Galileia e foi o primeiro bispo de Jerusalém. Sendo o tempo todo em partilha com Paulo, em partilha com Pedro. E assim, ele foi um cara que eu identifiquei muito ele como um apaziguador, né? Porque ele teve um forte relacionamento em relação à igreja. Então, assim, ele era um apaziguador. Para mim, ele era o cara que, como se fosse um conciliador, né? Das coisas. Ele pedia muito a prática do não julgar, né? Ele pedia muito essa prática do não julgar, de amar mesmo ao irmão, e que todos eram iguais perante Deus. Ele ensinava muito sobre isso, não é à toa que ele é chamado de apaziguador. Como eu estava dizendo. E então ele veio como essa pessoa para poder fazer uma ponte, né? Uma ponte em que, como a Dani falou, ele deixou muito claro que era importante que todos aqueles que seguissem os ensinamentos de Cristo, eles entendessem muito bem que um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou foi justamente não haver diferença entre os irmãos, né? Não haver essa desigualdade, esse julgamento. Então, ele veio para poder fazer essa união, né? Essa união entre todos aqueles que desejavam seguir a partir de agora aquilo que Jesus deixou, né? O legado que Jesus deixou, né? O cristianismo e com isso tudo aquilo que Jesus veio a ensinar para eles, né? Pode continuar, Dani. E, assim, por ele ser um seguidor de Jesus e bastante praticante, ele levou muito a não gostarem das coisas que ele fazia, né? E aí ele, pelos alguns estudos, alguns historiadores, né? Tem um historiador que ele fala que ele morreu apedrejado. E ele morreu devido. Eu não sei o nome, porque eu achava o nome difícil. Ananon, sacerdote Ananon. Ele morreu apedrejado por causa de Ananon, um sacerdote que ele não gostava. E aí ele teve uma iniciativa legítima, porque, se eu não me engano, ele estava deixando, né, o posto dele, e entre a entrada de um sacerdote e a saída de outro, ele aproveitou aquele momento para acabar com a vida do nosso querido Santiago, né? Mas, para a glória de Deus, ele está lá com ele. Uhum. E assim, durante os nossos estudos, a gente aprendeu muitas coisas com ele. E São Tiago, ele é muito conhecido pela questão de botar você bem à prova. Se você tem fé, você precisa ter uma fé com obras. Porque se a sua fé não tiver obras, ela é uma fé morta. Então, assim, quando eu li a carta de São Tiago, a dica de hoje para vocês é lerem a carta de São Tiago, né? O nosso estudo de hoje vai ser baseado em São Tiago, na carta de São Tiago. Quando eu li a carta de São Tiago, eu não sei você, Laís, mas eu peguei a carta, aí eu comecei a ler. Aí eu disse assim: eita, meu Deus, deixa eu olhar aqui o que meu irmão Santiago mandou para mim, né? Aí eu comecei a ler a carta. Só que era eu lendo a carta e às vezes sentindo vergonha, às vezes sentindo pena de mim mesmo, às vezes apanhando na carta, porque assim, quando você lê, você se sente muito próxima do autor. E a carta dele é muito profunda, porque ela fala de tantas coisas e ao mesmo tempo ela é como se você estivesse conversando com o autor, sabe? Ele te questiona, ele te responde, ele argumenta contigo. E eu fiquei assim: Senhor, por favor, acalme o Santiago, porque eu já estou apanhando, né, do Santiago aqui muito. Assim, a carta dele é um ensinamento muito grande, porque é como se ele fizesse uma lista de coisas que você pode e não pode, ele explicasse, sabe? Explicasse bem, mas explicasse
fé, sabe? Naquilo que Deus realmente espera da gente. E eu fiquei assim, louvado seja Deus, né, pela vida dele, porque foi muita coisa assim rica. E quando a gente estava partilhando sobre São Tiago, ui, minha câmera caiu de novo. Eu tenho que ficar segurando o celular, porque eu não tenho o apoiador do celular, mas tá aí, né? Acho que dá pra cuidar. E assim, São Tiago, ele nos inquieta. A palavra é essa. Ele nos inquieta a gente a sair da gente, sabe? Tipo, Daniele, você tá muito quieta aí. Tu acha que tu aí parado, tu acha que tu vem aí, vai fazer alguma coisa? Não, minha filha. Levante, bora, calce bem uma sandália e se mande no mundo afora. Vá, sabe? Porque Deus te pede para que você vá. E aí eu fiquei assim, calma, Santiago. Aí ele disse, calma, calma não, minha filha, vá, bora. Tempo é ouro, sabe? Era Tipo, conforto. justo, ele tira a gente da zona de conforto. Eu me senti super desconfortável lendo a carta de Santiago, mas aquele desconfortável no sentido de que eu aprendi muita coisa, sabe? E que eu posso aprender mais ainda na carta de Santiago. E apoio muito a leitura dela. Muito mesmo. Hoje a gente vai falar muito. Sim. Travou. Eita, voltei. Voltei. Voltou. Foi o meu celular que apareceu, a tela fechou aqui. Mas assim, eu apoio muito a leitura da carta. Ele vai nos. Hoje a gente vai partilhar muito sobre a questão da caridade, sobre a questão da nossa humanidade, sabe? Porque São Tiago, ele nos toca na nossa ferida mesmo. Ele tira a gente da zona de conforto mesmo, assim. Você fica super desconfortável com as perguntas que ele levanta na carta, com as respostas que ele dá para as próprias perguntas. E é de uma riqueza assim, muito grande. Sim, com certeza. Pegando aqui o seu gancho, né, a respeito da Epístola de Santiago, que realmente ela tem uma profundidade muito grande, porque eu estava até comentando com a Thaís que ela resume em poucas páginas, né, porque ela é bem pequena. Ela resume praticamente tudo aquilo que Jesus ele ensinou, né, para os discípulos. Tudo, praticamente tudo. Se você for observar várias partes dos versículos, sempre tem algum que ele cita, ou alguma parte de algum mandamento, ou alguma parte relacionada a alguma parábola, algum ensinamento que Jesus ele deixou, como a confiança durante a aprovação, a caridade, né, a questão do não julgamento, o amor ao próximo. Então, é enriquecedor essa epístola, né? Como a gente estava comentando, a gente não encontra muita coisa a respeito dele na internet, relacionada mais à vida dele, se teve milagre ou não, como alguns santos a gente encontra, né? Mas eu acredito que eu até estava comentando com a Dani como Deus é incrível, né? Como a providência de Deus é incrível e como só confirma que toda a sabedoria está presente nas Sagradas Escrituras, né? Porque nós, quando nós fomos montar essa formação sobre Santiago, a gente não tinha ideia de como a gente ia fazer, né? Porque a gente não achava em nenhuma fonte assim da internet, a gente só achava o básico, que era justamente a introdução que a gente fez, que foi onde ele nasceu, onde foi que ele evangelizou, mas os ensinamentos dele mesmo estão na epístola, né, que está na Bíblia. E é muito incrível porque trazendo para o nosso cenário de hoje, nós como jovens ou nós que estamos na caminhada, seja jovens, seja adolescentes, seja pessoas mais velhas que estão na caminhada, a gente consegue tirar muito ensinamento para o aprofundamento da nossa espiritualidade, sabe? Para a nossa fé mesmo. Porque ele deixa muito claro a questão da fé com obras, como a Dani está falando. Mas às vezes a gente pensa que a fé com obras não é apenas o agir, sabe? Não é apenas você, claro, é válido, muito válido você ajudar quem precisa, vestir quem está nu, dar uma cesta básica para quem precisa, é muito válido. Isso é muito importante, é a caridade, né? Porém, não adianta a gente fazer a caridade se nosso coração
ele não está mergulhado no amor. Se eu estou fazendo aquilo só porque eu vou fazer bem que caridade, eu vou ajudar alguém aqui que está precisando, porque Jesus disse que era para mim fazer caridade, não é isso. A gente tem que, eu até falei para a Dani, a palavra é viver. Viver a obra de Deus. Viver a obra de Deus viver é uma palavra muito profunda, porque ela nos leva a pensar que não é apenas a gente ter fé, acreditar, porque a gente fez até uma dinâmica, não foi, Dani? Como ele diz na própria carta, né? Ele fala uma coisa muito interessante, chamou muita atenção da gente, sobre a questão da fé, né? Que ele diz que até os demônios acreditam em Deus. Isso é verdade. Os demônios acreditam em Deus. Nós acreditamos em Deus. Mas o que diferencia nós, cristãos, dos demônios que acreditam em Deus? É a gente viver o amor. Viver o amor, a profundidade da essência do amor que Deus, ele nos ensinou através do exemplo de Jesus Cristo e através de vários outros exemplos dos escolhidos dele. Que é justamente aí onde nós construímos a obra de Deus. Nós construímos a obra de Deus quando o nosso coração está pautado no amor e na misericórdia. Da mesma forma que ele nos amou e tem misericórdia de nós e nos ama, nós precisamos viver da mesma forma. Porque, como eu estava falando, não adianta a gente viver uma caridade sem ela ser verdadeira na essência. Não é mesmo? Sem ela... Porque, assim, a obra, ela não é apenas a caridade em si. A obra envolve muito mais coisas. A obra envolve a gente viver, literalmente, aquilo que Jesus viveu. Viver a paciência durante as provações, viver a fidelidade, viver o compromisso, um compromisso com Deus, na certeza de que nós somos escolhidos não é à toa. Nós precisamos ter essa certeza que nós não, assim, nós somos escolhidos e não é à toa. É porque Jesus, quando ele veio aqui, ele fez uma nova aliança para nós, se entregando por nós, perdoando os nossos pecados, para que nós tivéssemos a chance de viver uma vida nova e uma vida em que nós pudéssemos perceber que, assim como ele, que veio como um humano, que viveu toda a dor que um humano pode viver, né, nas nossas tribulações, na dor do ferimento no corpo, nós podemos suportar se nós tivermos no coração a confiança que Jesus mostrou quando ele estava sendo pregado na cruz. Se ele sentiu dor, sentiu. Tenho certeza, ele sentiu dor. Ele era humano. Ele sentiu o sangue escorrer nas mãos, na cabeça com aquela coroa de espinhos. Ele sentiu tudo isso. Mas uma coisa que ele sentiu, que ele estava em essência, era na confiança do amor e da misericórdia do Pai. Que é justamente isso que São Tiago traz, né, na epístola dele. Em relação a nós vivermos essa confiança e nós vivermos de acordo com aquilo que Jesus gostaria que nós vivêssemos e que ele espera que a gente viva, né? Porque a gente ainda tem tempo de viver. A gente só precisa se entregar. É a entrega. É como ele diz. A palavra que mais marcou para mim e para a Dani nessa carta é a expressão que ele deixou. Se Deus quiser. Ele coloca para a gente, se Deus quiser, mostrando que nós precisamos entender que a vontade de Deus é a maior vontade para as nossas vidas. Aí ele pega e cita o exemplo de Abraão. Que a obra de Abraão foi justamente essa. A obra de Abraão foi saber que tinha que entregar o filho dele em sacrifício, porque o anjo tinha dito para ele, o Senhor tinha pedido para ele entregar o filho em sacrifício, e ele mesmo assim foi. Talvez ele não entendia. Talvez ele ficasse, mas por quê? E ele não entendeu, porque ele se perguntou, porque meu único filho, meu único primogênito. Mas aí ele pensou em quê? Na obra de Deus. Ele pensou, não, se Deus está pedindo é porque Deus quer fazer uma obra maior, então eu vou entregar meu filho, por mais que eu ame ele, por mais que ele tenha vindo através de mim, ele tenha o meu sangue, mas eu vou entregar ele. E ele foi entregar o filho dele para que a obra de Deus acontecesse. E o que Deus fez? Ele veio com a solução. O cordeiro que apareceu lá, porque a providência de Deus não falha, a gente tem que entender isso, a providência de Deus não falha. Às vezes a gente costuma pensar que
porque não acontece no momento que a gente espera, a gente se desespera, né? A gente acha não, eu fui esquecida por Deus. Mas ele deixa muito claro, São Tiago deixa muito claro que nós precisamos sempre olhar para os exemplos daqueles que viveram na confiança em Deus. Os profetas, todos aqueles que precisaram da providência, que viveram grandes dificuldades, eles sempre se colocavam em oração, que é outra coisa que Santiago pede muito, né? Que a gente vigiar e orar, né? Ele pede isso, porque ele era acostumado a ver Jesus agir assim. Ele era acostumado a ver Jesus estar sempre orando. Ele era acostumado a ver a paciência de Jesus durante os momentos em que eles estavam preocupados com alguma coisa, como naquela passagem da barca, né? Que Jesus deitado dormia, lá o vento batendo, balançando a barca, indo afundar, e ele de boa, tranquilo, porque ele sabia, tinha toda a certeza que aquele barco não ia afundar. Mas nós somos como os discípulos que no barco, quando sentimos que a maré está querendo nos engolir, a gente começa a entrar em desespero. E aí a gente acaba perdendo a fé. E aí é onde ele diz que a gente não pode perder essa fé, que a gente precisa confiar mesmo de fato. Porque Deus, ele não falha na providência dele. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não consiga, de certa forma, de início, né, aceitar alguma coisa que a gente tem que entregar para Deus, porque a gente é assim, né? A gente quer alguma coisa, a gente fica pedindo, insistindo, aí às vezes Deus provém, né, aquilo, mas também quando ele pede assim, minha filha, agora me dá isso, a gente não quer dar, não. A gente diz, não, mas é meu preferido, Senhor, não leva, eu quero isso, não posso largar isso. E a gente tem que entender que é preciso que a gente largue. A palavra que fica marcada para Santiago é isso, é a entrega. É entrega. Quando a gente é capaz de se entregar nos braços de Deus, muita coisa acontece. Eu até destaquei aqui um trecho que ele falou assim, né, no finalzinho da epístola dele, né? Ele botou assim, Dani, na espera a vinda do Senhor. Gente, deixa eu olhar bem aqui. É no capítulo 5 da epístola dele, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Ele diz assim, meu Deus, eu tô na... Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Por que foi que ele destacou Jó? Justamente porque a gente sabe que na história de Jó, ele teve tudo. Ele teve uma família boa, ele teve uma casa boa, ele vivia bem, mas ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Ele perdeu tudo que era material, tudo que estava aqui no plano físico, os filhos, a casa, ele perdeu tudo. Mas a fé, que é o divino, ele não perdeu. E depois ele fala, por ele ter sido provado e ter suportado com paciência todo o sofrimento dele, Deus deu muito mais em abundância para ele. Porque merecimento. Merecimento. Nós precisamos ser merecedores. Se nós queremos realmente uma graça, que a graça aconteça, nós precisamos ser merecedores. Aí fica a pergunta, né? Hoje nós que cobramos alguma coisa de Deus, será que a gente está sendo merecedor? Então, o engraçado é que São Tiago, ele já começa dando um impacto em você. Ele já começa dizendo, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações. Aí eu fiquei assim, oi? O quê? Como assim? Ficar alegre na tristeza? Tipo, me aconteceu alguma coisa, vou ficar alegre, uma coisa ruim, ficar alegre? Como assim, Santiago? Tipo, ele fala muito disso que você falou. Da gente ficar alegre, mas no sentido de que a gente vai aprender com aquilo, de que a gente precisa perseverar. E é justamente isso que você falou. Ele trabalha muito isso na gente, ele pede muito isso, essa constância, essa persistência, sabe? De continuar perseguindo a Deus, continuar pedindo por Ele, continuar com Ele, sabe? E essa constância que São Tiago ele pede pra gente é muito tentado para nós. E é tentado para nós porque nós temos o desejo. E o desejo,
ele brota. A gente tá acontecendo alguma coisa. Eu desejo, você deseja, qualquer um deseja. Mas a partir do momento em que eu coloco esse desejo em prática, numa prática ruim, isso já afeta, sabe? E é o que causa muito os nossos desequilíbrios, é o que causa muito a nossa fraqueza na fé. Porque a gente acha que Deus não está mais conosco por um erro que nós fizemos, por algo que nós desejamos e que nós habilitamos com que o desejo pudesse ir para frente. Então, assim, e aí a gente começa a culpar Deus, a gente começa a colocar Deus, assim, em um outro patamar. A gente começa a dizer, Deus me abandonou e tal. E ele pede muito para que nós sejamos como Jó, sejamos persistentes, que nós sejamos condizentes como Jó, porque Jó, ele persistiu, ele acreditou e ele continuou na fé. Ele continuou firme na fé. E essa firmeza, muitas vezes, é abalada por nós mesmos. É abalada pelas consequências daquilo que nós desejamos, daquilo que nós decidimos. É muito abalada por isso. E é engraçado aquilo que tu falou sobre a questão da fé, de que São Tiago ele traz muito para a gente a questão de que você precisa ter fé. Paulo dizia muito que a fé de Abraão salvou ele. E muita gente chocava aquilo que São Tiago falava sobre a fé com aquilo que Paulo falava sobre a fé, né? Muitas pessoas começavam a criticar ele e dizer que ele era como se ele tivesse, como é que eu posso dizer? Como se ele tivesse indo em desencontro com o que Paulo falava, né? Porque Paulo falava que a fé de Abraão salvou ele. E São Tiago, ele fala que a fé sem obras é uma fé morta. Mas não é porque o deles é diferente, não é. Mas, na verdade, é uma consequência. Se você tem fé, se você acredita, e você tem desejo no seu coração do amor de Deus, de querer propagar isso, consequentemente, isso vai se concretizar em uma obra. O fato de você permitir, como diz São Tiago, se Deus quiser, a gente dando a abertura para que Deus haja na gente. Então, assim, quando a gente fala, como São Tiago diz, que nós possamos colocar isso na nossa vida. Se Deus quiser, aí sim eu vou. Se Deus quiser, aí sim eu faço. Se Deus quiser, aí sim, conciliar o seu desejo com o desejo de Deus, sabe? Aquilo que você espera, aquilo que você planeja com o que Deus planejou para você, conciliar isso. E muitas vezes é abalado, né? Muitas vezes isso é abalado. E assim, eles chocavam muito a fala de Abraão com a fala de São Tiago. Só que São Tiago, ele vai mais na frente, né? Se Paulo disse que a fé salva, São Tiago, ele junta aquilo que Paulo falou, que a fé salva, com o fato de que se você tem fé, se você acredita e se você realmente está ciente e no seu coração, Deus está no seu coração, você vai concretizar aquilo em uma obra, vai ser algo palpável. Que a carta de São Tiago, ele trata muito do amor palpável, aquele amor em obras, aquele amor em caridade, em humildade para com o próximo. E quando tu estava falando, eu estava lembrando, né, dos nossos questionamentos. Que, assim, um outro baque que eu levei muito quando a gente estava lendo São Tiago, né, a carta de São Tiago, ele fala assim, você acredita que existe um só Deus? Aí eu parei nessa pergunta e falei assim, eu acredito, Senhor, eu acredito que existe só um Deus, é só tu, Senhor, só tu pode reinar na minha vida e tal. Aí São Tiago vem lá e responde assim para mim, muito bem, só que os demônios também acreditam, querida. É isso. Aí eu, para, Santiago, como assim, Santiago? Aí fui ler de novo, né? Aí como a gente partilhou, eu comecei a partilhar com a Laís, né? E, assim, o fato de eu acreditar em Deus, o fato da Laís acreditar em Deus, o fato de você acreditar em Deus, da nossa fé em Deus, quando você ama Deus, quando você sente o carinho que Deus tem por você, o amor que Deus tem por você, você precisa colocar isso em obras, você precisa concretizar isso, você precisa ser algo palpável, sabe? O que é esse algo palpável? É você ir ao próximo, é você se despojar inteiramente para o próximo. E assim,
eu tenho fé, os demônios também têm fé em Deus. Eles acreditam em Deus. E eles sabem que Deus existe, não é à toa que eles tremem por causa de Deus. Mas o que diferencia é justamente isso. A humanidade, poxa, cara, tu é humano. Deus te fez humano, com um coração humano, para que tu pudesses ajudar o humano do teu próximo, na tua humanidade. Dentro da tua humanidade, tu atingir a humanidade do teu próximo, cara. E é isso que São Tiago vem trazer pra gente. Que nós somos imperfeitos. Ele fala muito sobre se você acha que você sabe de tudo, você está errado. Ele fala isso, ele exorta isso. Ele era um cara que exortava muito, muita gente. Por isso, não é à toa que ele, muitas pessoas não gostavam dele. E entrava em conflito, né, com aquilo que ele falava, porque ele exortava mesmo. Ele dizia, se você acha que você está certo em tudo, parabéns para você. Infelizmente, você não consegue ver o lado humano de outra pessoa. Você não consegue nem ver o seu próprio lado humano. E ele remete muito isso pra gente, de vermos o nosso lado humano, atingirmos o lado humano do próximo, de exercermos realmente a caridade. E ele dá o exemplo, né? Tu falou sobre Abraão, que Abraão foi lá e entregou o filho dele, né? Mas que Deus viu e disse que não era o momento de ser de um filho ser sacrificado em prol dos outros. Porque o filho dele, Jesus Cristo, é quem seria sacrificado. E assim, muitas vezes a gente fala muito de sacrifício, né? São Tiago, ele fala muito do se doar. São poucas as palavras, eu acho que eu não lembro de ter encontrado a palavra sacrifício como sacrifício em si, mas como um ato de caridade. Ele falava muito sobre a questão de caridade, sobre a questão de amar, da questão de doar, de ir aos pobres, de dar de beber. E assim, uma das nossas partilhas entre eu e a Laís, a gente falava muito da questão de que Abraão foi lá para sacrificar o seu filho. Aí Deus viu, e pela fé dele, ele foi salvo. Mas essa fé dele se concretizou. Se concretizou no fato dele entregar o filho dele, colocar o filho dele lá naquele momento para ser imolado, sabe? Aquilo se concretizou. E aquele sacrifício dele tornou-se misericórdia. E Deus, ele pede muito isso da gente. Deus não nos pede o sacrifício, ele nos pede a misericórdia. O que a gente confunde muito, que a gente traz muito, né? Só que assim, quando você tem fé e quando você pratica o bem, quando você se doa ao próximo, aquilo que muitas vezes parece sacrifício acaba sendo um ato de misericórdia para com o próximo. Olha só, Santiago é muito assim, né? Ele faz a gente viajar, pô. Tipo, é algo que eu vou tirar de mim para o próximo. E seria um sacrifício para mim? Seria, mas o sentimento que eu coloco naquele retirar de mim para entregar para o próximo, o sentimento do amor, o sentimento da esperança para que as outras pessoas sintam isso, esse sentimento, tudo isso se concretizando naquele doar ao próximo, naquele sim ao próximo, torna a obra, que é justamente a misericórdia de Deus. Bicho, é muito assim. O maior sacrifício foi quando Deus entregou seu filho para nos salvar. Entregou seu filho por meio de Maria, né? E logo em sequência, ele é crucificado. E aquele sacrifício que Jesus fez foi o maior ato de misericórdia. Foi a maior obra de misericórdia que Deus teve para conosco. De nos redimir, sabe? De realmente nos mostrar que ele está ali, sabe? E de realmente nos fazer compreender, porque nós somos tão cabeça fechada, sabe? Que a gente não consegue ver essa grandiosidade de Deus. E é muito disso. É muito isso. E São Tiago, ele fala muito. Ele preza muito pelo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Fica essa dica para os nossos amigos. E assim, eu anotei até uma coisa que São Tiago recomenda, eu vou ler aqui para vocês. São Tiago, ele recomenda a constância nas provações, fazer o bem sempre, fugir dos males do mundo e cultivar a humildade. Ele mostra muito o nosso cristianismo, a nossa fé concreta, sabe? Como Jesus. Porque, assim,
ele pede muito que a gente saia das palavras, que a gente ore. Ele pede muito que a gente ore. Ele pede muito que a gente aprenda o máximo que a gente puder de Deus, sabe? Sentir o máximo que a gente puder sentir de Deus, viver o máximo que a gente puder viver de Deus. Mas principalmente que a gente possa amar ao próximo o máximo que a gente puder, para que eles possam sentir o máximo que eles podem de Deus, sabe? Porque é isso que São Tiago ele pede muito pra gente. Ele pede muito essa constância, e isso nos renova. E assim, uma das coisas que a gente trouxe, eu trouxe nossa baluarte, Santa Teresa de Calcutá, nossa baluarte para vocês. E assim, ui! Olha, minha câmera caiu de novo. E assim, Santa Teresa, ela foi uma das pessoas assim que, olhando para a trajetória de vida dela, ela viveu bem, sabe? A carta que São Tiago nos deixou. Ela realmente entendeu aquilo que São Tiago disse. Não julgar, amar, doar-se. E São Tiago, ele fala, né, que cada um é tentado pelo seu próprio desejo que o atrai e o seduz. A seguir, o desejo concebe e dá a luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. E ele não quer isso pra gente, ele não quer esse lado pra gente, ele quer muito sobre a questão do amor. E ele fala muito, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmo. Essa parte. Isso. E Madre Teresa, ela, assim, Santa Teresa, ela foi, não, eu tô com nossa baluarte, né? Ela foi aquela figura que realmente foi, sabe? Aquela figura que se doou para o próximo. E ele fala sobre se você vê uma pessoa que está com fome, deixe comer a ela. Se você vê uma pessoa que tá com sede, deixe beber a ela. E Santa Teresa, ela fez isso, pô. Aí você vê que não está longe de você. Não está longe. Santa Teresa foi carne como a gente, sabe? Tipo, uma pessoa próxima, pô. Uma pessoa que viveu como nós vivemos. E ela ainda teve... a vida dela ainda foi mais difícil do que a nossa, assim, entre aspas, né? Em condições financeiramente, entendeu? Assim, ela tinha o local onde ela morava, o local para onde ela foi evangelizar. Então, assim, a gente pode fazer isso do lado da nossa casa, a gente pode fazer isso do lado do nosso quarto, com a família. A gente pode, sabe, Santiago pede muito isso da gente. É muito isso, você colocar o seu humano à disposição de Deus. É muito isso. Dani, eu queria até que repete bem aí o que você destacou aí de São Tiago, que você falou as palavrinhas. Repete aí para mim, por favor. A recomendação dele? A recomendação dele? Isso. Sim. Uhum. Ele recomenda constância nas provações, fazer o bem sempre, fugir dos males do mundo e cultivar a humildade. Gente, a gente vai encerrar bem que rapidinho, mas a gente vai voltar, porque tá acabando o nosso tempo, mas a gente volta. A Então, Thaís me avisar aqui. Pois você estava falando sobre a questão da humildade e das más paixões, foi isso que você falou, que ele tinha. Você destacou? constância nas provações, Certo. fazer o bem, fugir dos males do mundo e cultivar a humildade. É o que Então, ele nos pede. Aí eu li a passagem que ele... Ui, deixa eu ajeitar aqui. Eu li a passagem em que ele fala do cada um é tentado pelo seu próprio desejo que o atrai e seduz. A seguir, o desejo concebe e dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. é interessante Aí, porque essa parte que você destacou, né? Ela está no capítulo 3, que o título é Pecados da Língua, né? Me chamou muita atenção quando eu estava lendo, porque ele deixa muito claro como nós devemos viver diante das situações desconfortáveis que muitas vezes a gente é submetido, né? Para que a gente evite justamente o pecado. Se a gente for pensar, se a gente for lembrar de todas as vezes que Jesus ele foi atacado verbalmente ou de qualquer outra forma, fisicamente, verbalmente, eles nunca responderam. Eles sempre silenciavam, né?
E é um dos ensinamentos que São Tiago ele traz para a gente, né? A questão do silêncio, que eu me recordei também, né, de Nossa Senhora, né? Porque, assim, uma das nossas armas que mais ferem é a nossa língua, nossa própria língua. Porque nós somos acostumados, né, a não, assim, a gente não saber ficar em silêncio quando a gente é atacado de alguma forma. E eu digo atacado assim, se você é julgado, né? Se você é julgado, às vezes você não gosta, né, de ser quando você não faz nada e alguém te julga por algo que você não fez. Nossa natureza ela nos leva a responder, né? Porque ninguém quer levar uma culpa que não é sua. Mas aí muitas vezes quando a gente acaba respondendo, a gente acaba ferindo, a gente acaba pecando, né? E aí ele fala muito sobre isso, sobre a importância da gente saber, a gente saber responder às situações em silêncio, porque o silêncio é a maior resposta que Jesus deixou de ensinamento para nós. Nossa Senhora também foi um exemplo disso, né? Que quando nós silenciamos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Deus é nosso juiz. Ele até fala, né, que às vezes a gente quer tomar o lugar de juiz, né? E a gente Aham. não tem esse direito. A gente não tem esse direito de tomar o lugar do juiz. O juiz é Deus, né? É o único que pode nos julgar. E aí ele ensina muito isso, de que é difícil, eu sei que é difícil, mas quando você é capaz de silenciar, eu até deixo essa proposta para cada um de vocês que tá assistindo a live, né? Que se vocês puderem, em alguma situação, vocês começarem a colocar em prática isso, o silêncio, mesmo que vocês estejam certos, mesmo que vocês tenham certo, se vocês silenciarem, vocês vão perceber como não vai ferir vocês. Pelo contrário, porque a confiança de vocês estando em Deus, vocês sabendo que Deus é o juiz, vocês sabendo que Deus sabe que você não está errado, mas que mesmo assim você não respondeu, você não feriu o irmão ali, pode ter certeza que você consegue encontrar uma paz na tua alma, de verdade. Porque a nossa língua, ela nos leva a pecar muitas vezes, muitas vezes. E quando a gente entra em algum debate, alguma discussão, logo vem, né? O inimigo logo ataca, aproveita logo e ataca para que a gente ative o nosso pecado da ira, né? Que é o que ele diz, que nós temos que evitar, né? Evitar, porque se Jesus nos mostrou que é possível, a gente também consegue, né? E aí é onde entra, né? O silêncio com a humildade, que é o exemplo de Nossa Senhora, né? O silêncio de Nossa Senhora juntamente com a humildade, que ele fala muito sobre essa questão de a gente também saber que nós podemos viver de uma forma humilde como Jesus viveu. E ele também coloca que às vezes a gente só precisa se abrir para a sabedoria de Deus. E onde é que a gente encontra essa sabedoria? Justamente em toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia ela ensina como a gente pode viver, né? Como a gente deve viver. E cada vez mais que a gente vai lendo e vai trazendo aquilo, aprofundando aquilo no nosso coração, é muito interessante, é muito incrível como o agir de Deus acontece. Porque quando você é levado a uma tentação, que você é quase levado a pecar, você se lembra dos exemplos da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, de todos os outros escolhidos de Deus, e você consegue lutar contra esse pecado e mandar ele para longe. E ele até fala, né? Eu destaquei outro trecho que ele falou, né? Sobre a verdadeira sabedoria, que também é no capítulo 3, no versículo 17. Ele diz assim: a sabedoria que vem de cima é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. Aí ele fala: o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Quão profundo é isso? Quando ele fala conciliadora, cheia de misericórdia, bons frutos, pura, pacífica, é tudo aquilo que Jesus viveu. Justamente a sabedoria do Pai, que é o que nós precisamos viver para a gente ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, né? Eu sei que
a gente está constantemente aprendendo, né? Não tem como a gente dizer, amanhã eu, Laís, você, essa pessoa que vou estar vivendo desse jeito. Não, porque a gente vai se transformando, né? A questão é a gente saber, Laís, amanhã, saber que essas palavras têm que fazer efeito na minha vida. É eu Sim. saber que, a partir de agora, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que lembrar. Não, eu tenho que ser pacífica. Não, eu tenho que ser verdadeira. Não, eu não posso julgar. É isso. É a gente viver lembrando disso, porque isso vai nos moldar para a santidade que a gente procura, que é a santidade em Deus, né? A santidade em Jesus Cristo. E ele fala muito, né, sobre isso, sobre a questão dos não julgamentos. Porque às vezes a gente não percebe, mas até inconscientemente a gente julga o próximo, né? Mas a gente também não olha para o que a gente faz, né? O próprio fato de a gente já estar julgando, isso já está causando um sentimento de pecado na gente. Então a gente tem que procurar se transformar, não é uma coisa fácil. Eu sei que não é, porque nós somos humanos, nossos sentimentos muitas vezes prevalecem muito mais do que a vontade de Deus, que a gente quer, né? Mas a gente precisa ter essa ciência, né? Ter essa certeza de que pelo menos a gente está tentando. A gente tem que pensar nisso, né? Cada dia mais eu quero tentar. Se eu não conseguir hoje, não, pois amanhã a Laís vai conseguir. Não é isso que Deus quer de mim? Então eu tenho que ir tentando. Eu não posso chutar o balde. Né? Chutar o balde e dizer, eu não consigo e tudo. Não. Se eu quero cada vez mais a misericórdia. Ele até diz que se a gente quer a misericórdia para a nossa vida, que nós sejamos misericordiosos. E a misericórdia envolve tudo isso. O amor, o não julgamento, saber ter paciência, né? Saber o que a sabedoria ensina para a gente. A sabedoria do Altíssimo, né? E aí ele entra também na questão das más paixões, né? O que seriam essas más paixões? É justamente a gente... Ele até fala, eu destaquei também outra parte muito interessante, que ele até fala que a gente não pode fazer planos. É isso, a palavra é essa. A gente não pode, sim, fazer planos achando que os nossos planos vão acontecer do jeito que a gente quer. Não é assim. Para mim ficou muito marcado a homilia que o Frei fez na Sexta-feira Santa, o Frei do... Esqueci o nome dele. Que ele é o que faz sempre a homilia dos papas, né? Na sexta-feira da Paixão, né? Ele é sempre ele que faz a homilia. E aí ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele dizia assim, que os planos foram bagunçados, né? Todos os nossos planos foram bagunçados. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes a gente tem a mania de achar assim, eu, Laís, eu tenho muita vontade de morar em São Paulo, né? Aí eu digo assim, a Laís aqui vai, no próximo mês ela vai viajar para São Paulo, vai morar lá, vai ter a casa lá, vai viver lá, trabalhar lá. Mas eu não sei se eu vou estar viva amanhã. E que são os meus planos, mas será que são os planos de Deus? Então, as más paixões que ele coloca é justamente isso. É a gente acreditar demais que vai ser daquele jeito, do jeito que a gente está planejando, e não é. Porque só pertence a Deus o nosso futuro. Aí ele diz que é onde não é que seja proibido você desejar algo para a sua vida. Você desejar, eu quero ser um bom profissional nessa área, eu quero ter uma vida bem-sucedida, não é proibido. Você tem todo o direito porque Deus nos fez livres, né? Deus quer que a gente seja feliz. Se é uma coisa que vai fazer a gente feliz, então com certeza Deus vai providenciar. Mas desde que a gente saiba que o fim sempre vai ser Deus. Para todas as nossas ações, a finalidade final é Deus. Não é o meu eu, não é o que eu quero, é Deus. Então, eu posso sim ter um bom emprego, eu posso sim fazer várias viagens, sim. Mas sempre tendo essa certeza de que, Senhor Jesus, eu quero viajar amanhã para os Estados Unidos. O Senhor me concede viajar para os Estados Unidos amanhã? Se for para ser, vai dar certo. Se não for para ser, bendito seja Deus também. Porque não foi a vontade dele naquele momento. Eu posso viajar daqui a um mês para lá, por exemplo. Então, ele diz muito isso, que a gente precisa desapegar, de verdade. Porque quando a gente se apega demais a um desejo, a uma coisa, a gente sofre. Porque quando a gente não vê acontecer,
porque a gente coloca muito mais aquele desejo acima de Deus, a gente começa a sofrer com ansiedade, às vezes a gente fica depressivo, porque a gente não vê acontecer e aí a gente começa a achar que Deus está sendo injusto. Mas não é, porque a gente botou muito mais aquele desejo à frente de Deus. Por isso que Deus tem que ser sempre a finalidade, sempre o final, né? Para tudo aquilo que a gente fizer. Por exemplo, nós podemos muito bem estar trabalhando em uma profissão que a gente ama, e lá naquele meio a gente pode estar evangelizando da nossa forma, porque nós nascemos para ser testemunhos da vontade de Deus. Então, eu digo muito assim, eu costumo dizer assim para mim, né? Que eu aceito, onde Deus me colocar, eu vou aceitar, nem que esteja sofrendo, mas vou aceitar porque eu vou ter essa certeza de que Ele vai estar me colocando naquele lugar porque Ele quer que eu tenha algum propósito ali. Que eu tenha uma finalidade ali, uma finalidade da obra dele. Que a obra não é minha, a obra nunca foi minha. Eu não sou a criadora, o criador é Ele, eu só sou uma criatura, né? Então, eu tenho muito na minha consciência isso, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho muito essa consciência de que eu tenho que fazer a obra dele acontecer. Os meios, ele vai dar. A providência é dele, ele me escolheu. Eu tenho que ter essa certeza, né? Eu não posso querer fazer do meu jeito. Eu tenho que saber que vai ser o jeito dele. Mas entendam que Deus não quer ninguém infeliz. Não quer. Deus, ele quer que todos nós sejamos felizes. Por isso, se algo te traz paz, pode ter certeza, filho, que é porque Deus ele vai te encaminhar naquilo e vai acontecer no tempo dele, mas a gente tem que ter o quê? Voltando para o início, que Santiago disse, paciência. A gente tem que ter paciência, confiança e fidelidade. Para a gente saber que, não aconteceu agora, não vou me revoltar aqui. Não aconteceu agora, não, Deus, eu não quero mais saber de não, tu não me ajuda nisso, já tentei tanto, rezei tanto para isso, e não aconteceu. Não é assim. É a gente saber que, não, Senhor, não aconteceu hoje, mas quem sabe amanhã, mas depende da tua vontade. Mas se tu não quiser, eu sei que o Senhor vai me mostrar outro caminho. E é sempre assim. É isso, Ele né? fala de humilhem-se diante do Senhor e Ele o elevará. Isso que tu está falando, da questão da gente se colocar mesmo no nosso lugar e deixar Deus ser o Deus, sabe? Ele fala muito disso. Isso que você falou, Santiago, ele traz muito pra gente. Se Deus quiser, né? Eu fiz planos, eu planejei, eu tenho tudo e tal. Mas se Deus quiser, isso vai acontecer ou isso não vai acontecer. O que eu posso fazer? Eu posso mandar naquilo que Deus vai fazer? Eu não posso mandar. Eu não mando, eu não sei nem o futuro, eu não sei de nada, mas Ele Deus até sabe. diz, deixa eu só ler rapidinho um trechinho para você continuar o raciocínio, Dani. Ele até bota assim, né, no capítulo 4, que é as más paixões, ele até coloca assim, não obtendes porque não pedis. Ou seja, ele diz que a gente não obtém porque a gente não pede, né? Aí, pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Ou seja, é justamente isso, né? De pedir para que satisfaça nosso desejo de Deus, né? A gente coloca o nosso desejo na frente de Deus. Pode continuar. Sim, é isso mesmo. Da gente colocar o nosso desejo à frente daquilo que Deus quem deveria estar à frente, não está. A gente coloca sempre à frente de Deus. E quando ele fala muito disso, nós não, como eu estava dizendo, a gente não pode controlar o futuro, a gente não sabe aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus planejou. O que a gente pode fazer é controlar o nosso eu, é trabalhar aquilo que Deus nos pede para ser trabalhado, a nossa humanidade. Cara, eu não mando em tudo, eu não sei de tudo. Porém, eu sei que Deus sabe, eu sei que Deus faz. Então, assim, o que custa eu colocar aquilo que eu desejo, aquilo que eu programei, toda a minha vida, o que custa eu colocar isso aos pés de Deus para que Ele possa conduzir da melhor forma como Ele achar que deve ser feito. E muitas vezes, e a gente até acha ruim quando Deus ele faz a reviravolta na nossa vida, né? A gente acha ruim quando isso acontece, porque a gente não entende.
E, na É verdade, verdade, muitas é vezes a verdade. gente quer tanto entender que a gente acaba perdendo a graça de sentir, sabe? Sim, Eu estou é muito verdade. por essa quarentena, né? Que foi preciso Deus nos tirar, né? Do, do mundo, nos colocar no secreto para que a gente pudesse sentir, pudesse partilhar com Ele, para que a gente pudesse estar mais próximo dele. É E verdade, é quantas verdade. pessoas se preocuparam só no entender, se lastimar, quantas pessoas se preocuparam só nessa parte, se preocuparam no sentir, sabe? E que, É verdade. por providência divina, foi no mesmo período da quaresma. O que, que isso nos traz? O que foi que você fez durante a sua quaresma? O que foi que você fez durante a sua quarentena? Será que você realmente viveu o que Deus quis? O que Será que Deus realmente quis, você conseguiu verdade. colocar Deus na frente de tudo? Então, assim, são perguntas que a gente deve, assim, trazer para a nossa vida, orar muito com isso. E Santo Inácio, eu já estou lembrando de Santo Inácio aqui. Santo Inácio, ele falava muito da questão da gente entrar no nosso secreto, a gente entender o nosso eu, né? O nosso eu com Deus. E assim, trazendo para Santiago, ele fala muito sobre a questão da gente se humilhar, da gente entender que Deus, esse é o lugar de Deus. Esse aqui é o meu lugar. Eu não posso ficar nesse lugar e Deus aqui. Isso, Esse é o isso é meu muito lugar e esse é o lugar de Deus. Eu não posso subir e Deus ficar lá embaixo. Eu não posso ficar aqui também, porque eu não sou Deus. O Deus está aqui e eu aqui. É o eu atrás de Deus e o Deus na frente, sabe? É isso, é da gente entender a nossa posição, nosso lugar de origem, o nosso lugar de preferência que Deus nos deu, sabe? E a partir do momento que a gente se coloca à disposição disso, se Deus quiser, a gente consegue viver muito mais coisas que Deus tem planejado para nossa vida. A gente consegue até mesmo compreender. E as que a gente não compreende, Deus, ele acalma o nosso coração em relação a isso. E assim, São Tiago, ele pede muito a questão da oração. Ele pede muito a questão da constância na fé. Ele pede muito para que a gente ore não só por nós, mas que nós oremos também pelo próximo. pelos outros. Ele fala que a oração feita com fé salvará doentes. E quantas vezes a gente parou para orar por um doente, para orar pelos doentes que estão aqui? E eu não digo doente daquele doente de físico, de estar com o braço machucado. Eu não digo só desses, mas eu digo também dos doentes do coração, para É aquelas verdade. pessoas que sentiram no coração uma doença Feridas, né? espiritual, uma doença, assim, sabe, a, a doença em si, principalmente aquela doença do não ser humano, sabe? Da arrogância, a doença da arrogância, a doença da ira, tudo isso que nos afasta de Deus, quantas vezes a gente parou para orar por isso também? E aí ele fala muito sobre. é, Ele fala aqui, eu vou ler aqui a passagem. A oração do justo, feito com insistência, tem muita Ok. força. Elias era um homem fraco como nós. No entanto, ele rezou bastante para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois, ele rezou de novo, e o céu mandou chuva, e a terra produziu seu fruto. Cara, ele deu um exemplo de Elias, pô. Elias, ele frisou que ele botou aqui. Elias era um homem fraco como nós. Como nós. Homem Exato. e conseguiu, pela graça de Deus, pelo se Deus quiser, por Pela permitir, oração. Pela na oração. hora por permitir que Deus agisse, aconteceu tudo isso. Como aconteceu para Abraão, como aconteceu para Moisés, enfim, como aconteceu para Jesus, para Maria. E é algo que Deus, ele não nos promete isso naquele futuro tão longe. Ele nos promete no agora. Ora, ora, cara, pelo teu irmão, ora por ti, ora pela tua família, ora por aqueles que tu não conhece, por aqueles que não gostam de ti, por aqueles que tu não gosta. Ora por todos eles, porque a oração ela tem poder, pô. E É. assim, como bem faz uma oração, Santiago, ele pede muito que a gente faça isso. E não fazer só a oração no secreto, mas quando você adentra no seu secreto, quando você adentra, partilha com Deus, quando você escuta aquilo que Deus quer falar para você, quando você entende aquilo que Deus quer para você, quando você sai do seu secreto, tudo aquilo que você viveu no seu secreto não é para você, é pro teu irmão, é pro cara que tá na tua frente, pô.
Aquilo que você vive no secreto não pode ficar guardado apenas para você, no sentido de quê? De que isso precisa alcançar o próximo por meio das tuas ações, por meio daquilo que tu viveu. Cara, quantas Testemunho, né? vezes as pessoas foram atingidas por Jesus? E essas pessoas que foram atingidas por Jesus, o que elas fizeram? Elas foram, sabe? Elas foram e atingiram outras e milhares. Não é à toa tipo, muitas coisas passaram, muitas mentiras vieram, muitas mentiras se foram. Mas o que ficou foi o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, sabe? O que ficou foi isso. E assim, aquilo que a gente aprende com amor, quando é amor, a gente não guarda só pra gente. A gente precisa transbordar esse amor. Quando é amor, a gente transborda. E esse transbordar atinge outras pessoas. E é isso que São Tiago pede pra gente. Que a gente transborde e alcance outras pessoas. Quando tu falou sobre a questão da língua, ele comenta que a mesma língua nossa que louva a Deus é a mesma língua que amaldiçoa o irmão. E a gente não pode Exato. ser. Cara, como é que tu tá louvando a Deus, bicho? Tipo, eu fiquei muito pra mim, sabe? Eu trago pra mim, assim, eu fiquei assim, a mesma língua que eu louvo a Deus, a mesma língua amaldiçoa. E a maldição não é, tipo, só xingando, é amaldiçoando mesmo, tipo, falando mal. É, tipo, coisas banais que a gente acha tão banais, mas que tá no nosso cotidiano que a gente acaba não percebendo, sabe? Que isso é uma coisa ruim. Mas assim, ele pede muito para que a gente não possa ser esse tipo, para que a gente não seja dessa forma. Por quê? Um poço, um poço que tem a água viva de Jesus, não pode ter a água viva do mal. O poço que transborda a água viva de Jesus não pode transbordar a água viva do mal. Ou é um, ou é outro. E aí você decide o que você vai fazer da sua vida. E Santiago, ele traz muito disso pra gente. É como se ele chegasse, sacudisse você e dissesse assim: e aí, o que que tu vai fazer? O que que tu decide? Tu não pode, é, tu não pode ser indeciso. O bicho, ele é muito disso, sabe? E É assim, sim, né? ele É sim ou não. não tem meio termo, sabe? Com ele não tinha esse meio termo. Tanto que ele Verdade. levanta, Sim. ele levanta perguntas, questionamentos. Se você for ler, e eu super recomendo, leiam no secreto de Vamos vocês, lá. leiam. É E pequenininha, mas é tão é muito profunda. rico. Ele nos tira realmente do nosso comodismo. E assim, a nascente, ela, ou ela é água doce ou ela é água salgada. A mesma nascente que gera o mar, tipo, ela não gera o rio, sabe? Tipo, é como se fosse isso. E assim, ele pede muito que a gente seja decidido por aquilo que realmente vale a pena, por aquilo que vai nos levar para o céu. E ele fala muito disso. É muito Eu tenho até disso, um sabe? questionamento, Dani. Eu tenho até um questionamento assim, né? Que eu deixo para, assim, uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem, que você estava falando, né? É, será que tudo isso que tantas pessoas viveram acreditando e confiando em Deus, né, na misericórdia de Deus, será que se não fosse verdadeiro, se não fosse profundo, se não existisse isso, né, será que até hoje se teria, né? Se teria todas essas coisas que aconteceram, tudo isso? Porque assim, né? Eu fico me perguntando sobre o não acreditar em Deus, sabe? Com tantos exemplos de pessoas que viveram o amor de Deus, viveram os milagres de Deus, porque os milagres não aconteceram só naquela época, os milagres não foram só aquilo que está escrito na Bíblia, foi muito além disso até hoje. Né? Até hoje existem milagres acontecendo, né? Milagres que são entregues pelas mãos de Maria, que vêm, né, das mãos de Deus, né, e passam por Maria e acontecem, né, acontecem para nós, né? Será que se tudo isso fosse só uma historinha, ainda existiria até hoje tudo isso? Ainda Justo. se existiria? Por isso que diz que é aquela coisa, né? A palavra de Deus é eterna. A gente aqui vai passar a nossa geração, a gente
vai se encontrar com Deus um dia, né? Eu espero, como diz os meninos, né? Espero que a gente se encontre lá, né? E encontre Deus, né? Nós sejamos abraçados pela misericórdia dele. Mas, mesmo a gente não estando aqui, tudo isso vai continuar. Porque isso é verdadeiro. Isso existe, isso é incrível, isso não tenho nem palavras para dizer, né? Mas isso vai permanecer de geração em geração que for passando. Porque E eu Deus, vou, ele nunca, Deus é para sempre, Deus é eterno, é eterno. e eu Diga vou, lá. eu vou, vou falar aquele negócio que tu me falou. Hoje eu aprendi uma coisa com a Laís, de uma canetinha. E é assim, é a dinâmicazinha da canetinha, né? Azul, vai, Dani, Essa vai. canetinha, Azul. eu trouxe a caneta, Laís, eu trouxe a caneta. Isso aqui é uma Vai. dinâmica que eu aprendi com a Laís. Sobre fé, tá? Essa é uma caneta. Aí eu vou pedir para que vocês respondam aí se vocês acreditam, tá? Ó, essa caneta é uma caneta vermelha, tá? Aí eu queria que vocês respondessem aí se vocês acreditam que isso aqui é uma caneta vermelha. Vamos ver se o povo vai responder. É uma caneta vermelha, viu, gente? Respondam aí para mim, por favor. Essa caneta que tá da mão da Dani, se ela é vermelha, hein, Dani? É, esperar o povo responder, né? Será que eles vão responder aqui? Pode se pronunciar, meu povo. É só dizer sim ou não. Não precisa de muita coisa, não. É Ficaram só dizer sim. tímidos, Dani. Não. Ficaram Acho tímidos. que ficaram tímidos aí. Tô aqui esperando. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário antes. Oi, Daiane, Maurício, Calita Brandão, Alude. Tá, tá, tá. Luiz Ana, Luiz. Olha, o Matheusinho entrou. Luan Fontinelli. Olha, Francisco foi Alisson chamada disse sim. Glória a Deus pela vida do Francisco Alisson, minha gente. Que o Francisco Alisson estava na nossa vida. Participa de todas as lives. Esse daí é Churis. É, glória a Deus pela vida do Francisco Alisson. Oh, mas Deus é bom demais. Ó, essa aqui é uma caneta vermelha. E uma coisa que eu aprendi com a Laís sobre a questão da fé, sobre o acreditar. Oi, Lude. Francisco Alisson disse que você não pode mentir. Olha o que você falou sobre a Nossa, língua. Galinho. Eita, Railane, eita. Não. vou perguntar, Railane, você acredita que essa aqui é uma caneta vermelha? Será que ela tá aí, Railane? Não sei se ela tá aí. Enfim. Mas, Francisco Alisson, para você que respondeu que é sim, é assim. A gente estava falando sobre ter fé, sobre acreditar, né? E essa caneta, para tu saber que ela é vermelha, tu precisa testar ela. Por quê? Acontece que ela pode estar na embalagenzinha de caneta vermelha, mas ela pode ter o cartucho preto. Ou ela pode ter o cartucho azul ou verde, enfim. Para tu saber que realmente ela é vermelha, tu precisa testar. E traz muito sobre a questão da gente acreditar. Isso. E A gente acredita em Deus. A gente realmente acredita. Daniela, não só pelo ver, né? Pelo ver, é pela profundidade do que é o acreditar, né? é pela profundidade do Profundidade. acreditar. Porque a gente acredita em Deus. Só que os demônios também acreditam. E Deus pede muito pra gente a questão de ir, e São Tiago fala, de ir fazer obras. E assim, o nosso testar é justamente essas obras. O fato da gente ver Já ouvi a ver. caneta vermelha, o fato da gente conhecer a Deus, o fato da gente é, ter fé e acreditar em Deus, isso precisa se concretizar em obras. E essas obras precisam atingir os irmãos. Precisa se concretizar no sentido de que a gente precisa atingir o irmão e a gente precisa testar aquilo que a gente aprendeu. A gente precisa colocar em Viver, né? prática aquilo que a gente aprendeu, a profundidade, sabe?
e aí atingir o próximo. A nossa live está quase chegando ao fim, gente. Nós estamos só encerrando. Isso mesmo, Dai. Só é Então, vamos possível ver se acreditar e experimentar. se Exatamente. experimenta. É justamente isso. Apesar, Daniel, tu tá me dizendo isso, que eu só posso acreditar em Deus se realmente Deus se provar real na minha vida? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo? Que a gente precisa acreditar, mas que mais do que acreditar, a gente precisa experimentar, a gente precisa colocar-se em prática daquela profundidade que a gente viveu, daquilo que Deus nos pede. A gente precisa testar. Você foi pro Pegar secreto, nas você mãos dele. aprendeu, Deus te chamou, Deus te, sabe? E isso não pode ficar só para você. Você precisa que outras pessoas precisam ser alcançadas, sabe? Você não. De que adianta o céu? Só você sozinho, pô. Cara, eu não quero ir pro céu sozinha, não. Laís, vamos comigo, vamos, gente. Se Deus me permitir essa graça. Eu não quero ficar lá sozinha. Se Deus me permitir Tem essa que ser na graça, né? cordinha, que é o texto, viu? Tem que ser todo Né? mundo na cordinha, mas é o texto, assim, ó. Todo mundo. Justo. É disso, sabe? É isso, pô. É você acreditar, mas experimentar e ir, sabe? E levar para que o próximo. Ah, deixa eu ver aqui. Francisco Alves. Oh, que dinâmica. Daiane comentou também. A Thaís botou aqui. Justamente porque para que nosso irmão possa também ter sua experiência, precisamos ser espelho de Deus para as pessoas, testemunhar, ou seja, concretizar a nossa fé em obras. Daiane, bora, bora, Daiane. Olá, Carol. E é isso, tio Igor. É isso. Vamos todo mundo subir junto, vamos juntos. E assim, A gente, tu quer comentar a mais gente, alguma coisa? Tá chegando não, ao fim. Gente. a gente vai só. Eu queria que vocês pudessem rezar com essa música que a Thaís vai tocar agora, né? A gente vai cantar, que é uma música que, assim, resume bastante esse sentimento, né, de São Tiago, né? Em relação a todos os ensinamentos dele, como a gente falou, a gente recomenda que vocês. Olha, ela apareceu. Que a gente recomenda que vocês leiam. A epístola não é grande, é bem pequenininha e é de um conhecimento, uma profundidade tão grande assim que se você ler ela até como uma forma de oração, né? Você vai conseguir aprender muita coisa, vai conseguir viver um pouco mais ainda a tua espiritualidade. Então, se vocês puderem ler, depois até comentar o que chamou a atenção de vocês, né? Na epístola, manda no direct do Geração Aleluia, o que foi que chamou a atenção para vocês da epístola. Boa. Boa. E é isso, gente. Para terminar, eu queria dizer, como a Dani falou, né? Que é uma coisa que uma vez eu li e eu achei muito bonito, foi quando você abençoa o outro, você também está sendo abençoado, né? Então, é que nem ela falou. A gente conseguir, sabe, abençoar não só aqueles que são próximos, família, amigos, mas abençoar todo mundo, né? Até mesmo os nossos inimigos, porque se você abençoar até seus inimigos, isso se converte em bênçãos para você. Não é o contrário. Porque Jesus, ele abençoava a todos, né? Jesus abençoava a todos. Jesus não fazia distinção de ninguém. Jesus curava, né? Curava todos aqueles que precisavam. E não eram só feridas físicas, como a Dani falou, mas feridas no coração, feridas espirituais. Então, o que a gente deixa para vocês, assim, desse ensinamento de São Tiago é isso. Eu achei muito produtivo ler, né? Ler sobre a epístola dele, particularmente para mim, né? Só fez cada vez mais eu entender aquilo que Jesus quer de mim, né? Aquilo que Deus procura que eu seja. E eu espero que vocês também tenham tirado proveito, né? Dessa pequena partilha nossa. E obrigado, né? Obrigado por participarem da live com a gente, por rezar conosco. E que todos nós possamos nos encontrar juntos no céu, né? Com Jesus nos recebendo. Vamos rezar agora com essa música. A Thaís vai tocar, a gente vai aqui. Dani, você vai rezar também, né? Eu também vou rezar por aqui.
E rezem vocês aí, fechem os olhos, rezem, né? Se entreguem nas mãos de Deus. Eu gostaria que vocês colocassem nas orações de vocês de uma resposta, né? Que vocês colocassem também nas orações de vocês todas essas pessoas que estão sendo atingidas por essa pandemia, que colocassem nas orações de vocês também todas as outras pessoas que sofrem de alguma outra. Vocês colocam nas orações todas aquelas linhas de frente de toda essa situação que está passando. Mas principalmente eu gostaria que vocês colocassem em oração à humanidade, ao de outras pessoas que você não conhece. Eu gostaria que você colocasse tudo isso na oração de agora, que a gente está dando graças a Deus. Gostaria que vocês orassem conosco nesse momento por todas essas situações. Nós possamos sair juntos dessa situação, levando oração. Que essa oração, a partir desse momento, não fique mais no comodismo, mas que o nosso ser se sinta tocado a concretizar que nosso irmão possa ser atingido por Deus. Que você possa ser alcançado nesse momento, mas que outras pessoas também possam ser alcançadas. Então, eu te convido a orar. A família que nos encontra aqui nesse momento, por todas essas pessoas. Quando ela tem um desejo muito forte, para o espírito de caridade, para o espírito de humanidade, de nos colocar à disposição. Você me tirou do meio da multidão. E cedo eu me conquistou e me amou. Com tudo aquilo que nos traz tristeza, mas tu estás comigo. Você me tirou do meio daquela multidão. Por ti, por todas aquelas pessoas. E separou, me elegeu e me enviou. Por causa disso. Sei que uma vez. E eu gastei minha vida só por ti. E nada eu pedi pra mim. No meio de outras pessoas. Eu destruí castelos que eu construí sobre a areia sem você. E hoje eu encontrei o meu lugar, o mais lindo lugar pra viver. Eu quero morar no teu jardim, pra sempre com você. Eu me apaixonei pelo lugar secreto, Deus, me deixa ficar aqui com você. Sei que um dia tua presença vale mais que 1000 dias longe de você. Me deixa passar 1000 dias com você.
deixa passar 1000 anos com você. Me deixa passar a vida com você. Eu me apaixonei pelo lugar secreto, Deus. Me deixa ficar aqui com você. Sei que um dia tua presença vale mais que 1000 dias longe de você. Me deixa passar 1000 dias com você. Me deixa passar 1000 anos com você. Me deixa passar a vida com você. Me deixa passar a vida com você. Nossa, mas Joshua, te bendiz. Bendito seja Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Obrigada, menina, pela partilha. Obrigada, Thaís, por nos ajudar. Obrigada, galerinha. Já agradeci. Obrigada a todos que participaram conosco desse momento. E é isso, não é, Dani? Pois. Tarefinha de casa, ler a carta de São Tiago. E se você quiser, você pode partilhar no nosso direct, né? Você pode chamar a gente no privado, o Rally no privado, e partilhar aquilo que Deus colocou no seu coração, né? Se você quiser. E fica isso, a vida de São Sua Tiago. partilha é muito importante para nós. Sim, sim, sim. Essa partilha é importante. A partilha salva vidas também, tá? A gente se identifica muito. Isso ajuda muito. E é isso, hoje foi São Tiago. Próxima sexta-feira tem mais Éfata. O nosso fundador vai dizer depois, e é o nosso cofundador e a nossa cofundadora, e o pessoal vai dizer qual vai ser o próximo santo, então aguardem qual vai ser o próximo santo. E espero que São Tiago tenha partilhado coisas com vocês, né? Espero que partilhe muito mais coisas, porque São Tiago é muito top, né? E a nossa saga de santos continua. Fica ligado no Insta aí e a gente volta qualquer dia desse.